E aí galera, tudo beleza? Tudo relax? Estamos aqui saindo de Paulista, num outro caminho que eu posso pegar aqui, né, pela PE15, que a gente vai ter que dar uma passada, deixar a moto no nosso mecânico para fazer a revisão, finalmente. Faz tempo que eu não faço revisão nessa moto, viu? É por conta da pandemia também. Eu deixei um tempinho porque a moto estava parada. Então agora que eu tô voltando à minha rotina, então vamos cuidar da saúde da bichinha, né? Então hoje a gente vai, né, como mais um assunto trazendo para vocês, né, a gente vai finalmente hoje responder a pergunta do nosso amigo Gustavo Alvarim, do canal Gu Autovlog. Caramba, aqui tá bem... Só dar uma levantadinha na perna aqui. Então a gente vai responder a pergunta que o nosso amigo Gustavo fez, finalmente, que é sobre as diferenças de curvas de cada modelo de moto. Ai meu Deus, tá uma pocinha aqui. Deixa eu ver se eu passo pro outro lado aqui que tá mais seco. Pronto. Então, cada modelo de moto, né, como era de se esperar, como tem toda uma estrutura diferente, né, e proposta diferente também, então elas curvam de forma diferente também. Então a gente vai tratar sobre isso, né, as principais características de cada segmento que a gente tem aqui no nosso país. Mas antes, claro, deixa aquele joinha no vídeo, que sempre ajuda a gente aqui a impulsionar o nosso conteúdo, a ter cada vez mais alcance, a cada vez mais pessoas conhecer o nosso trabalho e a gente trocar informação também, né? Que é o objetivo aqui do nosso canal, beleza? E se você está chegando agora, dá uma olhadinha nos outros vídeos da gente, que a gente fala sobre o mundo das duas rodas aqui, tá? Seja notícias, seja conteúdo de dicas, né? Então dá uma olhadinha aqui e se você gostar da nossa proposta é só se inscrever, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos embora. Então, galera, como eu falei para vocês, cada modelo de moto ele possui proposta diferente e jeito de fazer curva também diferente. Uns mais fáceis, outros mais difíceis. E as características em si de uma moto para se dizer que é boa de curva ou não, dependem de várias características técnicas. Principalmente da questão física, estrutural. Seja a distância entre eixos, né, o ângulo de caster, que é o ângulo entre o garfo, que o garfo faz com o chassi, né, o garfo dianteiro. Tem também a distância entre eixos, o tipo de chassi também, né, a questão do guidão, se o guidão é baixo, se o guidão é alto. E dois fatores que podem ser considerados assim cruciais de toda moto, um deles é a questão dos limitantes físicos, né, que desde pedaleira, como é que se diz, o escape, se a moto tem acessórios, se tem alforge, se tem mala lateral, que isso também influencia muito na hora de você ter aquele limitante para fazer curva. Você deitar demais pode tocar aí nessas peças, entre outras carenagens também. E o outro são as rodas. Então, se você tem um pneu com banda de rodagem que é muito curto, então você não pode também ultrapassar esse limite da banda de rodagem. Geralmente pneus esportivos eles têm uma banda de rodagem que é bem maior e o ângulo também de inclinação dele, a curvatura, né, que são propícios a você aproveitar melhor a curva, tá certo? Mas no geral, entre os segmentos em si,
a gente tem que, claro, o segmento que a gente já vem na cabeça de que curva mais, né? Lembrando as motos de corrida, são as motos do estilo speed ou esportivas. Essas daí são feitas para isso, né? Com estrutura de chassi, entre eixos curtos, que facilitam na hora de atacar uma curva, né? Tem também a questão do semiguidão com mesa baixa, que auxilia o piloto a se curvar melhor para frente. Então são características, fora o pneu, que também são pneus esportivos e como eu falei, né, facilita muito na hora de deitar melhor numa curva. Então são características que fazem as speeds, né, serem as campeãs, né, disparadas dessa categoria, né, desse aspecto de curva. Já as nakeds, que são derivadas das speeds, elas também aproveitam um pouco da esportividade das motos que são derivadas, mas como elas são não tem carenagem, carenagem específica que facilite na hora da curva, não tem também o semiguidão. Geralmente o guidão é mais alto e mais comprido também. Então essas e outras características que as nakeds perdem das speeds, às vezes até a suspensão também é um pouquinho modificada. Então são características que desfavorecem o uso, a maior inclinação. Então mas não deixa de você ter um pouquinho de esportividade, tá? Isso aí são úteis para você ter mais agilidade no trânsito, que é até um mito que o pessoal às vezes associa, né? De você ter uma moto que é ágil e que toda moto ágil ela é mais fácil de fazer curva e deita mais. Isso não procede. Então, o fato de uma moto ser ágil na ciclística não implica que você vai curvar com ela de forma com maestria, certo? Você pode facilitar até na hora de você entrar na curva, né? Por conta do esterço, do guidão e tudo, mas para deitar, existem outras características que, como eu já falei antes, e da própria estrutura da moto, que acabam influenciando negativamente de você curvar. Como, por exemplo, a gente tem as scooters, né, que você tem uma moto que é ágil, né, você tem um segmento que é ágil, né, com entre-eixo baixo ou curto. O centro de gravidade também é próximo da roda, com rodas geralmente mais menores, né? Mais menores não, né? Foi só menores, mas menores não existem. Mas assim, as scooters são motos ágeis, só que não curvam tanto como as motos speed, devido a diversas características estruturais, entre elas a carenagem. Você tem a carenagem bem maior, né, desde o escudo e tudo, né? As rodas menores também, acaba limitando um pouco a desenvoltura numa curva. Inclusive o pessoal até arrisca um pouquinho mais aí para andar para curvar em pista, e é muito comum eu ver por aqui, pelo menos por aqui, eu não sei se na cidade de vocês é assim também, você vê scooters com a carenagem um pouquinho raspada, de lado assim. Vamos lá, pegando o segmento da cidade, as streets, vamos falar um pouquinho também, que são motos que também são tão ágeis quanto as scooters, né? Só que menos práticas para andar na cidade. Mas como geralmente algumas streets ela tem um chassi que
são derivadas das nakeds e esportivas, né? Pelo menos estruturalmente, né? A Phaser 150 mesmo tem chassi diamante, que é muito comum em moto esportiva. Então, a estrutura e tudo fazem dessas motos serem ágeis, mas com a questão de ter uma proposta de mais conforto, né? Ser a postura, o guidão mais alto, as rodas também de uso urbano, que não tem uma banda de rodagem apropriada. Então acabam também sendo motos que não são recomendados você curvar muito. E uma outra limitação também, além dos acessórios também que o pessoal coloca, mata cachorro, né? Às vezes um protetor de motor com pedaleira que também influencia na hora de curvar. Protege a moto, mas você perde aí o ângulo para quem é mais aventureiro, mais esportivo. E tem outro limitante também, que é um dos principais dessas motos street, principalmente dos modelos de entrada, que você tem pedaleiras que são fixas, né? O strip. Você não tem aquela mobilidade da pedaleira para aquela molinha que faz a pedaleira subir quando toca no chão. Algumas streets premium elas apresentam isso, mas as de entrada não tem. Então isso para você usar numa curva é muito perigoso, porque se a pedaleira tocar na curva, no asfalto, durante uma curva, e ela for fixa, você tem o chamado efeito alavanca. E aí é aquele acidente na certa. Fora a questão do pneu também, que não tem banda de rodagem suficiente. Eu até aconselho não ultrapassar, respeitem a banda de rodagem do pneu, tá? Se você for fazer curva, observe isso, porque se você passar da banda de rodagem também, você perde atrito na hora. E o chão acaba sendo seu amigo na hora que você cair, né? Ou no caso inimigo, né? Vamos lá, o próximo segmento são as trails. Você tem aí motos que privilegiam conforto, também tem uma certa agilidade, um esterço muito bom no guidão, e acabam como motos um pouquinho mais altas. Então você tem aquela também falsa impressão de que você consegue deitar mais numa curva. Só que, por serem motos altas e com as suspensões bem mais moles do que as motos esportivas, então a questão da suspensão, você tem menor estabilidade numa curva. Se tiver qualquer ondulação, você vai ficar pulando mais, e isso é perigoso numa curva, no caso de você deitar bastante. Uma outra limitação também é que os pneus são de uso misto, você não tem uma banda de rodagem apropriada para curvar tanto. Uma outra coisa também é, como são motos mais altas, você tem um centro de gravidade que é mais deslocado da roda. Então, com motos speed, você tem um centro de gravidade que vai se aproximar mais da roda, né? E quanto mais próximo da roda, mais atrito a roda vai ter e mais seguro a sua curva vai ser. Então, se você tem uma moto alta que o centro de gravidade é deslocado, você tem grandes chances de você perder atrito e você cair, você escorregar, a moto escorregar e cair. É muito perigoso, então evitem curvar com moto trail. É claro, existem, que aí a gente vai falar agora, que é o segmento, né, das motos crossover, que são derivadas
motos trail ou speed, ou de motos speed ou naked, que aí aproveitam um pouco da esportividade desse segmento. Você consegue curvar um pouquinho mais do que as motos trail puro sangue. Só que aí, como as suspensões são um pouquinho mais alargadas, também não precisa, não dá para explorar muito. E por último, a gente tem as motos custom, que aí essas são um caso um pouquinho mais delicado, porque as motos a princípio não são feitas para curvar. São motos para você andar sentado, que possuem diversos acessórios, né? Que quando a moto não vem, você tem a tendência de colocar, como mata-cachorro, os protetores, alforge. E fora a questão de você ter um guidão que também o pessoal costuma colocar um guidão mais alto, né? Aquele seca-sovaco mesmo. Tem a questão do esterço, que geralmente é menor. Dos segmentos que a gente tem aqui, as custas são geralmente que tem o menor esterço. O ângulo de casta também é maior e você, como a posição de pilotagem ela é mais setada, então com o ângulo de casta você, como ele é maior, para poder possibilitar o piloto ficar sentado, e aí você tem uma moto que não curva muito. Apesar de algumas você ter uma construção que facilita você deitar mais. Mas no geral, com o esterço, com a questão estrutural da moto, você não consegue curvar tanto numa custom. Existem exceções, claro, como eu falei, né? Então agora, já que a gente já está já pertinho do nosso destino, eu queria saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Tem alguma coisa que eu deixei de falar aqui sobre algumas características? Claro, não dá para lembrar tudo, porque apesar de eu ter feito o roteiro que ficou até grande, mas algumas coisas não dá para lembrar 100%. Então deixa aqui nos comentários, que como sempre, vocês sempre contribuem aqui para enriquecer o nosso conteúdo, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se tiverem dicas aí tiver alguma pergunta, tiver outra dica aí de assunto, deixa aqui pra gente também, tá? Então eu vou me preparando aqui, pegando aqui o sinal, esperando. E até a próxima, galera. Vou me despedindo aqui, aproveitar, né? Valeu.